Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós não sabemos a que horas as pessoas vão ouvir esse podcast. Verdade. Cogitado podcast, né, Gustavo? Cogitatum. E boa tarde, Nani, aqui pra nós, né? Porque, querendo vocês ou não, agora é de tarde. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre a escolha de psicologia como uma profissão. Qual era a pergunta, Nani, que tu fez? Quero cursar psicologia e agora? Desista. Gustavo, Então, mas antes da gente começar a falar sobre isso, nós precisamos fazer uns agradecimentos. A gente vai agradecer inicialmente à Unisul por proporcionar o espaço para a gente usar para a gravação do nosso podcast, aos coordenadores Maicon e Rose, e também ao Rodrigo e ao Gustavo do NSI, que proporcionaram a gente utilizar essa sala. Então, os nossos agradecimentos. Com certeza, né? A instituição Unisul, que é onde nós cursamos psicologia, né, Gustavo? Isso, verdade. Mas especialmente essas pessoas, porque a Unisul agora é muito grande, ela nem deve estar sabendo disso. Então, vamos falar um pouco da nossa história, como nós chegamos à ideia podemos de começar dessa maneira. Cursar psicologia. É uma pergunta, né? Quero cursar psicologia agora. Quantas dúvidas vêm na nossa cabeça? Veio na tua também? Veio, com certeza. Eu acredito que a parte mais difícil, além da decisão, é você passar no vestibular ou ter o dinheiro para pagar a universidade, né? Mas isso daí foge do nosso controle. Queres contar a tua história, Gustavo, como começou? Com certeza, posso começar assim. Então, pessoal, minha mãe é psicóloga, aí eu já vim enviesado para psicologia, né? Então, talvez seja um pouco diferente do que como foi a decisão da Nani, né? Mas antes de vir para psicologia, eu acabei cursando ciências da computação, e daí eu cursei essa matéria, na verdade, muito por uma questão do quero ser rico, né? Obviamente. Vamos programar, eu gosto bastante de jogar jogos online, e daí acabou sendo daquela maneira, né? Olha, eu gosto de jogar, fico no computador, não sei o que fazer da vida, então vamos fazer alguma coisa que envolva o computador. Daí acabei indo para ciências da computação. Mas lá na ciência da computação, eu descobri que, na verdade, o que eu gosto de fazer no computador mesmo é jogar, não trabalhar. Então, nisso, eu acabei me frustrando muito ali. Fiz 2 anos do curso de ciência da computação. Não, fosse longe ainda, até descobrir. Fui. Mas daí chegou daí chegou o cálculo 2, né? Daí chegou o cálculo 2, é aquilo que separa os fracos dos fortes, quem realmente quer seguir aquilo, quem não quer seguir aquilo, né? Porque, fugindo da discussão se é útil ou não, a pessoa que quer, ela vai fazer um sacrifício para estudar aquilo e tudo mais para conseguir se formar, né? Mas para mim aquilo ali foi tanto sofrimento e tão complicado, e eu não via sentido nenhum do que eu queria fazer, e nem me via trabalhando como programador, sentado o dia inteiro, fazendo programa, né? Lá ele. E eu acabei dando essa guinada para psicologia, até porque eu já gostava bastante da área social, assim. A escola gostava bastante da matéria de história, gostava de ver como essas figuras históricas viviam, né? Como era a personalidade deles, né? E eu até brincava que na aula de história eu acabava escolhendo as questões pelo que eu achava que aquela pessoa ia fazer, não porque eu sabia a história. Mas eu falava, nossa, Hitler fez tal coisa. Não, ele não faria tal coisa. E daí eu falava, não, essa não. Isso aqui ele faria. E daí, a partir dessas análises que eu fui fazendo, assim, nossa, eu não tô gostando disso aqui, eu gosto muito mais de conversar, de interagir. Eu acabei indo para a psicologia. Essa questão que você falou que trouxe um sofrimento, você sofria quando estava cursando e não gostava do que estava fazendo, também te incentivou a procurar psicologia? Ah, sim, com certeza, né? Eu não diria que daí foi a questão de fui porque estava sofrendo, né? Foi mais tipo, estava sofrendo, eu não queria aquilo ali. Aí eu poderia ter ido para outros cursos, né? Eu até pensei, filosofia, história, psicologia, direito,
Mas daí acabou que, até pela minha mãe ser psicóloga, eu tive muito mais contato com a psicologia durante a minha vida, né? Sim, normal, né? Quando então, tem uma referência. Então eu acabei seguindo a que eu tinha mais familiaridade, em vez das outras, né? Mas eu até fiz terapia nessa época, e daí a terapeuta, a psicóloga, fazia orientação profissional, assim, daí ela falou, eu já tinha mudado para psicologia, né? Mas daí ela falou, terminei aqui a tua orientação, deu essas áreas mesmo, assim, direito, filosofia e psicologia. Ela falou que ela diria para mim, né? Daí eu falei, então que bom que eu já tô cursando psicologia. E foi isso, assim que eu acabei entrando na psicologia. E hoje está gostando? Se arrependeu? Tô amando. Amando a psicologia, né? Como qualquer graduação, qualquer curso que você for fazer, seja graduação, bacharelado, licenciatura ou enfim, qualquer coisa, há muitas decepções, mas também há muitas coisas boas que você tira de lá, né? Então, no geral, estou gostando bastante da psicologia, mesmo tendo várias críticas à graduação de psicologia. Eu acho que todos temos, né? Com certeza, né? Até porque não tem como agradar todo mundo, né? Mas podia ser um pouquinho melhor, assim. Podiam ter se esforçado um pouquinho mais. Mas nós estamos justamente aqui para falar um pouco, então, disso da psicologia. No decorrer dos episódios, a gente vai trazer bastante esse assunto. Vamos. Que vai esclarecendo também a todos que estão ouvindo e que partem dessa pergunta que nós iniciamos, então, quero cursar psicologia e agora? Aí quem já está cursando... E, enfim, a gente vai tentar orientar um pouco sobre esse assunto, esse universo que é saúde mental. Isso. Para você, estudante do ensino médio, que está aí ansioso, depressivo, não sabe o que fazer da vida, os pais não param de cobrar que tem que passar na federal, coisas do tipo. Para essa galera, a gente vai estar conversando sobre você deveria escolher a psicologia ou não? Será que você deveria escolher a psicologia porque você está sofrendo? Ou... você deveria parar, refletir um pouco melhor, passar por essa fase e daí sim tomar uma decisão. Aí pensar... Porque sabe, Gustavo, foi um dos sustos que eu tive quando... né? Porque eu tive vários sustos quando eu decidi entrar no curso de psicologia. A minha história é um pouco diferente da tua. Sim, imagina. Eu também já tenho um pouco mais de bagagem, né? Já sou um pouco mais velha. Um pouco mais velha, só que o Gustavo... A Nani tem 20, né? Eu tenho 18. Então, bem próximo. Eu cursei pedagogia antes de psicologia. A minha vontade sempre foi cursar medicina, na verdade. E, enfim, por vários fatores que aconteceram na minha vida, não foi possível. E aí, com o passar do tempo, a psicologia ela se aproximou muito dessa minha vontade de cursar medicina. As áreas se aproximaram, porque na medicina eu também gosto muito da área da psiquiatria. Então, hoje não me arrependo de ter tomado essa decisão de cursar psicologia. Foi bem difícil, assim, porque foram 3 anos de pensamentos. Será que eu vou? Será que eu não vou? Entra a questão da idade, entra a questão da gente já ter uma vida mais ou menos estável. Então, mudar tudo, voltar para a sala de aula, aquela coisa. Tive muita dificuldade com essa questão, principalmente da informática, porque mudou muita coisa da época que eu cursei pedagogia. Então, essa dificuldade, assim, para mim era um limitador, assim, e que depois eu ultrapassei. Aí entrei, com 43 anos eu entrei para psicologia. Aí eu tomei um grande susto, porque os professores têm essa mania de perguntar na sala sempre, né? Vamos falar o seu nome, por que você entrou, por que você procurou psicologia? Gente, todos os professores perguntam isso quando você entra, em todos os semestres. Então a gente já está acostumado. Ainda mais nesse nosso sistema aqui, né? Aí é normal a gente ouvir dos alunos que estão iniciando, eu resolvi cursar psicologia, porque todo mundo me falava assim, você é tão boa para conversar, você é boa para dar conselhos. Gente, psicologia não é conselho, a gente já vai falando, primeira dica que não é dar conselho. Então eu tomei um susto, assim, porque eu tinha, na minha concepção, psicologia era uma área realmente muito voltada para a saúde mental. Então a gente acaba pegando questões ali que por ênfase não entra tanto como a área da saúde, entra mais numa área de subjetividade, que a gente não sabe muito bem qual é o nosso papel naquilo ali. Então, até eu me acostumar com esse mundo, assim, foi um pouco desafiador, assim. Mas no começo eu tive bons professores que me ajudaram bastante e hoje eu não me arrependo.
Bons colegas, muito obrigado, né? Bons colegas. Eu iniciei com o Gustavo, a gente iniciou desde o começo juntinhos, né, Gustavo? Verdade. Estamos aí. Outros colegas que agora já estão em outras fases também, né? Quase formando. É verdade. Então, esse sistema da Unisul, eles chamam um ecossistema. Então, a gente entrou com todas as fases, desde a primeira fase até a 8ª fase. Era uma sala misturada, era uma mistura, assim. Então, também foi um dos outros sustos que eu levei. Eu, no primeiro semestre, estava cursando psicopatologia, não sabia o que é isso. Então, foi um susto tremendo, assim, nossa. E agora? Mas com essa questão de colegas de outros semestres, assim, um foi ajudando o outro e a gente foi integrando, interagindo e foi dando certo, assim. Mas a dica que a gente vai falando para as pessoas que chegam a perguntar para a gente, né? Tu tá cursando psicologia, é legal? É legal. Mas o que você quer com a psicologia? Então, assim, foi um dos outros sustos também que eu tomei. Esse das pessoas acharem que era só para dar conselhos e não é sobre isso. E também de pessoas que chegam na psicologia pensando que eu quero me conhecer e resolver os meus problemas. Não é que seja um erro isso, mas talvez pense um pouco melhor se é por esse objetivo que você está entrando na psicologia. Com certeza, eu gostaria até de pegar esse gancho da sua história, Nani, e falar que muito mais do que só para os jovens, pessoas que estão se formando agora, a psicologia é para todos. A graduação de psicologia é para todos. Nós tivemos colegas aqui com mais de 60 anos que já se formaram, colegas que estão atuando, colegas que fizeram a graduação para ganhar um autoconhecimento que desde o começo, daí vale destacar, entraram na psicologia com o objetivo de aprender, realizar uma atividade extra, né? Muitos colegas aposentados já. Mudança de profissão. Foi o meu caso. Mas é importante você entrar com esse objetivo. Tá entrando para se conhecer ou tu tá entrando para entrar no mercado de trabalho? Eu quero atuar, seja a área da psicologia, né? Se você tá entrando para se conhecer, muito legal, muito legal. A psicologia vai com certeza ensinar muitas coisas. Tivemos vários colegas que se formaram, não atuam. Eu conheci várias pessoas também fora que fizeram psicologia e acabaram indo para outras áreas, trabalhando com outras coisas, mas fizeram justamente para essa questão. Ok, eu quero entender um pouco mais o comportamento humano, eu tenho essa curiosidade, né? Que nem muitas pessoas fazem com outros cursos, né? Muitas pessoas buscam filosofia, muitas pessoas buscam uma segunda graduação não para atuar, mas pelo conhecimento. E daí nisso que eu acho muito importante, né? Deixe bem estabelecido. Quais os seus objetivos, né? Quais são os seus objetivos? Você está aposentado? Está parado? Quer fazer alguma coisa? Psicologia é para você também. Se você gosta, claro, né? Vá, faz, joga a cara. Não precisa fazer para atuar, para, né, exercer a profissão. Agora, se você é jovem, é tua primeira graduação, tu tá fazendo aquilo ali porque tu quer entrar no mercado de trabalho, delimite bem, pense bem, porque mudar de curso também não é uma escolha fácil. Você meio que abandonar todo aquele seu progresso, né? Eu que fiz ciência da computação, fiz essa mudança, né? E também a mudança de profissão é um processo que não é fácil, né? Processo conturbado, precisa de bastante suporte ali dos teus familiares, da tua rede de apoio, teus amigos. Exatamente. Então, pense bem. Não mergulhe de cabeça, não. Isso daí é coisa de coisa de coach. Meu Deus, não consigo falar coisa de coach. Faz o coach. Coach. Tô precisando de um curso de oratória, de um coach. Perdoe-nos, porque estamos iniciando agora, né, Gustavo, nessa tarefa de podcast. Sim. Então, nós estamos estudando para ser psicólogos e não comentaristas. Podcasters. Mas essas são questões, assim, de traçar objetivos, eu acho primordial. Quando você escolhe, diferente de qualquer profissão, a gente estava aqui falando da psicologia, porque essa foi a questão levantada para inicialmente começarmos esse podcast, né? Até direcionando para essas pessoas que estão com esse pensamento de querer começar, e agora, o que eu faço? Como é que é? Por onde eu começo, né? Tem essas instituições que você ainda precisa de vestibular, tem outras que é para o processo seletivo, que é o caso da Unisul, mas investigue sobre o curso, primeiramente. Investigue. Olhe todo o currículo do curso, vê se você realmente se encaixa. E outra dica que eu dou particularmente, se você gosta de estudar, ótimo.
Agora, se você não gosta muito de leitura, de atualizações, ou tem um pouco de resistência com relação a isso, não sei se é uma boa ideia. Porque a psicologia é muito estudo. Isso, e isso é uma coisa que a gente está vendo muito na nova geração por conta da, assim, eu diria a morte do hábito de leitura, né? Justamente. Cada vez mais, porque não é que as pessoas de outras gerações eram melhores ou superiores ou tinham um cognitivo melhor ou coisa do tipo, mas elas não tinham esse acesso que nós temos à tecnologia hoje em dia, né? Esses meios de entretenimento, o podcast é um grande exemplo, né? A TV também era um acesso muito limitado, né? E também era muito menos estimulante, né? Os programas eram mais sociáveis, né? Hoje em dia nós temos programas aí que... desenhos principalmente, né, que é basicamente um monte de estímulo jogado ali para a criança, para os adolescentes assistirem e ficarem vidrados, mas que não tem nenhum real ganho para aquela pessoa. Principalmente desenvolvimento cognitivo, né? Sim. Tão importante, a gente vê, né, eles perdendo essa oportunidade. A oportunidade, né, não é que você vai ter menos, né, não é que você está perdendo. Não é que você está perdendo algo que você tinha. É que você está perdendo a chance de ganhar. Chance de ganhar, justamente. Importante dizer isso. E com essa morte do hábito de leitura, os jovens, principalmente, têm muito essa dificuldade. Eu digo por mim, né? De parar, ler um livro, até de ter um ambiente amigável para ler um livro, né? Porque também daí tu lê com o teu celular no lado, lê com o teu computador no lado. Então, é muito importante, antes de entrar em qualquer graduação, ter essa reflexão e tentar começar essa mudança, né? Ok, vou ler, vamos lá. Mudança de hábitos, né? Vou procurar algum conteúdo aqui sobre o que eu posso fazer, procurar uma terapia, né, para me ajudar. Eu acredito que isso seja muito importante para qualquer graduação, especialmente a psicologia, que a gente acaba lendo muito, né? E além do mais, Gustavo, algo que talvez seja um pouco diferente do que as outras profissões na psicologia, que também a gente só vem a se dar conta da proporção que isso toma no curso de psicologia, é a questão das abordagens. Sim. Porque você entra numa outra profissão, enfim, direito, até a própria medicina, enfim, você já vai sabendo aquilo que você vai estudar, né? Já é meio que pré-definido. Quando a gente chega na psicologia, preste atenção nisso, você que está querendo entrar no curso. Você se depara com um mundo que nós chamamos de mundo de abordagens. Aí que você tem que ler mesmo. Aí que você tem que estudar. Porque assim, o que é que eu vou escolher para seguir a minha linha de raciocínio dentro da psicologia? Porque cada abordagem, quando nós estamos falando de abordagem, para simplificar um pouco para quem está ouvindo, você já provavelmente ouviu falar em psicanálise, você já ouviu provavelmente falar em terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento, gestalt terapia, existencialismo. Essas são algumas das abordagens que tem dentro da psicologia. Vamos dar o exemplo da psicanálise mesmo, né, Nani? Dentro da psicanálise tu tem várias vertentes psicanalíticas. Sim. E a pessoa já pensa, né? Freud. Não, gente, não é só Freud. E Freud deu pontapé, né? E eu digo ainda mais, né? O Freud, se for ver entre os psicanalistas hoje em dia, é capaz de... ele é uma base muito forte, mas ele foi muito reinterpretado por outros autores e também outras teorias, né? E ele, eu diria que não é tão utilizado quanto esses outros autores, né? A teoria pura freudiana, mesmo que ele seja a base para todas as outras que vieram depois, né? Ela é muito histórica, né? É muito histórica. Porque a gente vê também os fundadores das outras abordagens. Eu acho que quase que todos beberam da psicanálise. Ah, sim. Então, a partir de serem psicanalistas, eles começaram a destonar do aquele ali e começaram a procurar outro caminho e criaram outras abordagens, que é o que nós temos até hoje. Então, quando você se depara com isso no curso, durante os semestres que vão passando, e agora, o que eu escolho dentro disso tudo? Porque cada abordagem tem sua visão de mundo, cada abordagem tem sua visão de homem no mundo, como se vê, como vê o outro, enfim. E isso dá um nó na cabeça da gente, não dá, Gustavo? Meu Deus do céu. Daí tu começa a pensar, né? Não, mas
isso daqui não é dessa abordagem, professora. A professora está dando aula de outra abordagem, mas ela vai resgatando coisas que na verdade são de todas, né? Não é muito bem delimitado. Ainda mais que muitas abordagens, a Gestalt é um exemplo, né? A Gestalt é uma abordagem que foi criada aí a partir de diversas outras teorias, né? Então, tu vai estudar Gestalt, tu vai ver coisa da psicanálise, vai ver coisa que tu vê na TCC, vai ver coisa que tu vê no existencialismo, na fenomenologia. Então, é complexo. Uma bebendo um pouquinho na fonte da outra. E assim, cada vez mais a gente foca nessa questão, assim, a importância que é estudar. Porque cada uma vai ter suas literaturas. Então, assim, se você não dominar, não se dar conta daquilo que está acontecendo, naquilo que você escolher... Tem uma vez eu escutando, eu acho que até foi num podcast, que agora eu não estou lembrando de quem é, mas teve uma pergunta que foi muito interessante, que perguntaram assim, se você fosse no seu médico, e o seu médico estudasse para medicina, o quanto que você estuda para psicologia, você confiaria nele? Então, assim, para a gente fazer essa análise, o quanto que a gente se aprofunda naquilo que a gente quer. E isso é importante, diferente da abordagem que o psicólogo vai seguir, porque a gente precisa ter uma linha, não que a gente vai seguir exatamente aquela, somente aquela, a gente acaba bebendo de outras, mas você precisa ter uma bússola para onde guiar depois dos teus estudos, né, a tua profissão dali para frente. Então, quanto que você está disposto a se dedicar a isso? E você falando isso, né, eu até acho relevante a gente falar da psicologia como uma área que tem várias áreas, né? Como a medicina, que tem oftalmologia, né, cardiologia, neuro, e, enfim, diversas outras áreas dentro da própria medicina, a psicologia também cai nisso. E hoje em dia é muito mais, né? Acredito que até para quem esteja assistindo e não curse psicologia ainda, ou esteja pensando em cursar, a gente acaba tendo aquela visão de que a psicologia é a psicanálise. Até por uma visão assim... histórica, né? Histórica e cinematográfica e literária, né? Tu vai ler algum livro que tem um psicólogo, é psicanalista. Tu vai ver uma série que tem um psicólogo, é psicanalista. Nunca é outra abordagem, né? Chega a ser engraçado. Até porque a psicanálise, ela traz mais esse misticismo que algumas pessoas veem na psicologia, né? Aquele psicólogo parado que não fala nada. Daí você fala alguma coisa. Só analisa. O paciente deitado ali no divã. Ainda tem muito esse estereótipo, Sim. né? Sim. Então, é importante sacar que a psicologia é muito mais do que isso. Inclusive a psicologia clínica, né, que a gente falou, as abordagens elas entram muito mais nessa área da psicologia clínica, da psicoterapia, que é onde a gente tem esse estereótipo da psicanálise, né? Dentro dessa área, meu Deus, a psicanálise, gente, é uma fatia pequena da pizza do que a psicologia clínica tem para providenciar para vocês aí em conteúdo total, né? Eu não tenho exatamente a quantidade, mas lá na página do Conselho Federal de Psicologia tem toda a regulamentação, né, das áreas que a psicologia abrange, né? Nós temos psicologia hospitalar, psicologia para a justiça, psicologia clínica, me ajuda aí, tem educacional, social. A gente tem até psicologia forense, não sei se está regulamentado, mas ela existe, é uma área, acho né? que ela faz até parte dessa da justiça. Isso. Então, assim, ela é gigante, assim, o leque que abrange a área da psicologia, além da parte também que a gente ainda está nessa divisão. Tem quem vê o curso de psicologia como área de humanas e outros que vê a psicologia como área da saúde. Isso. E ela bebe nas duas fontes, né? Isso, ela na tá área social, né? Ela está nesse meio ali. E eu acho isso muito relevante para a gente falar, né? Porque, assim, se você está procurando psicologia, também não procure só as abordagens. Procure as áreas. Tu tem como atuar como psicólogo hospitalar. Tu tem como... Que é uma atuação completamente diferente do psicólogo clínico, né? Se você quer fazer psicologia, você não precisa clinicar. Você tem várias outras áreas. Dentro do concurso público, nós temos várias áreas, né? Dentro da própria clínica, nós temos, por exemplo, a avaliação psicológica, que já se difere bastante do que seria a psicoterapia, que é aquilo lá, a conversa, né? As estratégias, o plano de ação com o paciente, buscando melhorar aquele problema. A gente tem a avaliação psicológica, por exemplo, faz uma avaliação sobre os sinais e sintomas que aquela pessoa apresenta e daí chega a um diagnóstico, né? E daí, a partir disso,
dar encaminhamentos e tudo mais. Mas aí o profissional, ele não está fazendo psicoterapia, ele está fazendo um trabalho completamente diferente. Psicologia hospitalar, que é uma atuação muito mais sucinta do psicólogo. A psicologia na área da justiça também, dando consultoria ali para o juiz e tudo mais, né? Atuando como um especialista para os casos, né? Então, assim, tem muitas áreas e é interessante pesquisar, até porque não se deixe enganar de que a psicologia é uma pessoa na frente da outra, né? É só isso, né? Uma pessoa sentada na frente da outra conversando. Hoje tem vários estudos também falando sobre a psicologia para grupos. A terapia cognitivo-comportamental hoje tem uma área específica para trabalhar com grupos. Então, se você não quer trabalhar, por exemplo, em clínicas de atender só um paciente, e você tem essa disposição de trabalhar mais com a área de grupos também, tem várias áreas que dá para participar. Sim. Então, ela é uma área bem ampla. Bem ampla. Desde que você se aprofunde naquilo que você quer, a área é gigante. Até uma muito legal, agora que eu lembrei, assim, alguém que quer atuar numa escola, mas não quer ser pedagoga, não quer ser professor. Psicologia escolar, uma área riquíssima, que tem muito impacto dependendo do Poucos profissionais ainda. Pouquíssimos profissionais e menos profissionais ainda que são realmente especializados na área, né? Muitos passaram até em concurso, mas não tem realmente aquele ênfase, né? E agora até foi regulamentado, né, que é preciso que as escolas tenham um profissional de psicologia formado em psicologia. Então, muitas áreas aí, né? E muitas áreas que com certeza eu acredito, pelo menos, eu não posso falar com certeza, mas eu acredito que vão surgir aí outros meios de tratamento, outros meios de interação e cada vez crescendo mais aí, né? Gustavo, eu queria mudar um pouco agora desse enfoque das abordagens das áreas da psicologia. Você sentiu alguma vez durante esse teu processo que você escolheu psicologia, você sofreu algum tipo de preconceito com relação a isso? Aquela questão assim que falam, psicologia, a pessoa já te olha atravessado, achando que você está lendo a mente dela. Você está lendo o pensamento. Aí fala, psicólogo é tudo doido. Sim, né? Você já não ouviu essas coisas? Com certeza, de todo mundo assim, ó. Psicólogo é tudo da esquerda. Não ouviu isso também? Sim. Tem umas coisas assim que a gente escutou. Eu até lembrei de uma coisa interessante que a gente pode falar depois, né? A questão de pessoas muito religiosas, assim, entrarem na psicologia, terem medo de entrar. Mas isso é um assunto para outro podcast, outro momento, Mas sim, com certeza. Muito da minha família também até de, poxa, vai fazer medicina, então. Vai fazer direito, engenharia, ciência da computação. Continua, vai lá, tá quase lá, é só empurra com a barriga até se formar. Depois tu vai ganhar dinheiro, vai conseguir trabalhar home office, ganhar milhões aí trabalhando de casa. Poxa, uma mamata, né? Como se fosse fácil, né? Até um menosprezo ali pra profissão de quem trabalha nessa área. Mas muito, Nani, muito, assim, é muito comum, né? Até o que mais me marca, né? Familiares próximos, assim, que eu amo, né? Se estiver assistindo, não se preocupe, não guardei a mágoa. Façam terapia. Mas falar assim, né? Psicologia é um atestado de pobreza. Faz tudo menos psicologia, né? Então, às vezes tu tem que ir contra, né? Uma resistência para tu fazer o que tu gosta, que é bem difícil. E hoje o campo é diferente. O campo é bem diferente. Mas a gente vê como isso ainda é enraizado na cultura de como as pessoas olham para a figura do psicólogo. Sim. Que é alguém falido, entre aspas, que não consegue se desenvolver no campo profissional. E hoje a gente já vê profissionais aí na mídia assim, se dando super bem com a psicologia, principalmente levando a psicologia séria. Nesse sentido, buscando evidências, buscando tratamento. É comum, eu também sofri esses preconceitos e foi bem interessante, assim, porque principalmente da minha família, primeiro assim, a psicólogo? Como assim tu quer ser psicólogo agora? Nessa idade? Não sou tão velha, tá, gente? 20 anos. 20, tá bom. Então, assim, eu tive muito esse preconceito. Nossa, tu vai ser psicóloga? Meu Deus, aquele povo é todo da esquerda, ou não sei, ou é da... Enfim, essas coisas... Gente, de onde tiram essas coisas, né? Então, como vai se criando isso? Não, psicólogo não dá pra mim. Eu fui no psicólogo, mas ele era mais doido do que eu. Então, a gente ouve ainda esse tipo de comentário. E o quanto é importante até para você que está querendo iniciar no curso de psicologia, para que comece já desmistificando todos esses preconceitos que tem.
Porque essa não é mais a realidade. Com certeza. Até dentro da própria psicologia, as pessoas vão te dissuadir a não fazer psicologia. É capaz de tu ouvir, né? Amigos, psicólogos, né? Até de professores, a gente já escutou isso. Professores, gente, não, o que vocês estão fazendo aqui? A gente já escutou isso de professores. É bem uma situação bem triste, né? Mas acho que é uma coisa assim geral de todas as profissões, né? Até medicina, por conta da pressão, né? E tudo mais, poxa, tu vai atuar com pessoas em sofrimento e tudo mais. É um trabalho bem estressante. Isso é uma coisa muito importante para se considerar na hora de escolher uma profissão, né? Até medicina, né? Da mesma forma que em medicina a gente tem muitas pessoas que acabam abandonando o curso, mesmo tendo estudado anos para o vestibular, para conseguir passar, ter se esforçado. E daí tu vê, né? Já teve todo esse esforço para entrar ali e a pessoa vai lá e desiste. Por quê? Né? Daí tu se pergunta, mas muitas pessoas abandonam diante da pressão, né? Nossa, tu vai ter que lidar com vidas, né? A minha sogra, ela é fisioterapeuta pélvica e no estágio dela, outra área, né? Mas ela fez estágio no hospital de fisioterapia e daí era alguma coisa em relação à reabilitação com crianças que sofreram queimaduras gravíssimas. Daí ela saiu de lá, não quero atuar aqui, não, nunca. Imagina, tu acaba tendo contato com esse sofrimento tão forte que te deixa mal, né? E isso é uma coisa que acontece na psicologia. Até por isso que eu brinco, pelo menos, psicologia é um esquema de pirâmide. Tu entra pra psicologia para ir fazer terapia, porque tu tem que estar nesse processo constante. Ter alguém para conversar, alguém para pedir esse suporte, né? Para te acolher, né? Como profissional mesmo, não só como amigos, né? Que também não deixa de ser importante. Mas é muito importante você considerar isso. Você vai estar em contato com o sofrimento humano, independente da área. O mais íntimo do sofrimento humano. Mais íntimo. Porque até pouco tempo as pessoas tinham vergonha de dizer que elas iam no psicólogo, psiquiatra. Não, ninguém fica sabendo que eu estou indo. Porque era como se assinasse realmente um atestado que eu não estou muito bem. E as pessoas escondiam isso, né? E hoje já não. Hoje, do jeito que está a saúde mental da população, é até um orgulho dizer, né? Sim. Eu estou fazendo terapia, isso é um orgulho hoje para falar. E eu tenho tomado para mim, Gustavo, assim, no falar com as pessoas que chegam com esse tipo de preconceito ainda. Mas eu fui no psicólogo, ele estava pior do que eu. O psicólogo foi ruim. Eu assim, olha, quando você vai no médico e aquele médico não foi legal com você ou não atendeu suas expectativas, você deixa de ir em outro médico? Você não procura mais nenhum médico para olhar o seu problema? Não, eu procuro outro. Então, na psicologia não é diferente. E olha, gente, não é fora do comum a pessoa ir no psicólogo e não se identificar. Não. Mesmo bons psicólogos. Sim, pode ser o melhor psicólogo. Ela pode chegar lá e ela não se identificar com aquele psicólogo. Assim como ela pode chegar e ter o que a gente chama de rapport, né? Fazer aquele vínculo ali já de imediato. E outra coisa também que eu falo, do cuidado que a gente precisa ter, né, nessa profissão, porque ninguém tem vergonha, por exemplo, de falar que tem uma doença cardíaca. Eu sou cardíaco. As pessoas não têm problema em dizer, eu sou cardíaco, eu tenho problema com colesterol, eu tenho problema com diabetes. As pessoas não têm problema de falar isso. Agora, elas têm muito problema e elas não falam isso a público, o que elas têm de mais íntimo do seu sofrimento. É verdade. Então, o cuidado que a gente precisa ter. E se você, olhando para você reconhece que você tem suporte para aguentar essa demanda. Sim. Porque o psicólogo não pode ser uma esponja, né? Tudo aquilo que vem do paciente, que nem sempre, quase sempre, nunca vai ser algo... Quase sempre nunca. Tão bom de ouvir, né? Mais importante de estar sendo dito ali, e o quanto você absorve daquilo para você, porque você vai ter um paciente, depois vai ter outro em seguida, e assim vai passando o dia. Assim esperamos, né, que sejam conosco. Então assim, o quanto você é preparado para ouvir esse problema e não absorver esse problema para você. Isso. Né? Ter essa capacidade de lidar com isso e mantendo a sua sanidade mental. Isso, e eu acho importante a gente destacar que, assim, para o jovem principalmente, mas eu não digo, na verdade, principalmente não, né? Porque hoje em dia a saúde mental é uma coisa que acomete todas as idades e sempre foi assim, na verdade. Não tem classe social, não tem idade. Só que os mais velhos normalmente são mais resistentes, né? São menos abertos à terapia, à psicoterapia. Mas também não se deixe
isso te impedir de fazer a psicologia, em um primeiro momento, pelo menos. Você tem que ter esse autoconhecimento, né? Mas também muitas competências, como, por exemplo, essas habilidades, né? De não absorver, de você conseguir começar a separar, de você fazer uma terapia e tudo mais. Você vai desenvolvendo durante a graduação e durante a sua profissão. Eu acho difícil uma pessoa, por exemplo, 17 anos agora, ter essa competência, né? Não vou absorver, né? Você é empático, mas não vou absorver. Mas isso não impede que você faça. Você ainda pode desenvolver essa habilidade, né? Então a gente fala que é importante você ter esse autoconhecimento, mas também não deixe que isso seja o teu impedidor. O empecilho. Você pode desenvolver. É difícil? É difícil. Para algumas pessoas é mais, para outras pessoas é menos, né? Para outras pessoas já vem com isso de fábrica, entre aspas. Outras pessoas são mais sensíveis, vão ter mais uma dificuldade. Mas, com certeza, todo mundo consegue e com a prática vai ficando mais fácil. E também daí entre as questões das áreas, né? Tem uma psicologia organizacional, que daí também tu vai ter um contato menor em relação à psicologia clínica, por exemplo, com sofrimento. Então, assim, né? É uma área grande. Gigante, né? Então, pense nisso, mas também não deixa que esse seja o único impedidor para você fazer. Até uma palavra que se usa muito na psicologia, né? Também oriunda da psicanálise, analise. Analise, né? Os seus potenciais, né? As suas vontades, seus objetivos. Mas é uma área, assim, ela é apaixonante, né? Sim, ela é demais, né? Até porque... Você lidar com o comportamento humano, as nuances que tem, a individualidade, a subjetividade de cada ser é único, embora, né, nós temos padrões, né, culturais, enfim, de funcionamento, enfim. Sim. Mas cada ser é único. Isso é uma coisa que eu acho que isso é uma coisa que eu diria que se a pessoa não tem isso, é muito difícil ela se dar bem na psicologia. Tem que estar aberta à experiência, tem que estar aberta. Aberta à experiência. Aberta à experiência, né? Tu tem que estar, tu vai ouvir coisas desconfortáveis, às vezes, sendo uma pessoa mais religiosa ou sendo uma pessoa ali mais velha, ou até um jovem, né? Agora com essa cultura woke, né? Vai acabar vendo coisas que vão contra suas crenças. Até relações à sexualidade, relações familiares, né? Como na terapia você, por exemplo, é aquela crença de que a pessoa tem que se dar bem com a família, mesmo a família odiando ela, a família maltratando ela, né? Mas tem que se dar bem com a família. Então, a psicologia, isso foi só um exemplo, né? Mas ela vai de encontro e vai bater em muitas crenças e pressupostos que você já tem, que você desenvolveu na sua vida, né? Então, é muito importante estar aberto para absorver tudo. E também, claro, né, sempre ter o senso crítico para saber aquilo que realmente faz sentido para você, o que é científico e aquilo que é lorota. E o tanto que as suas percepções pessoais, suas crenças, não interfiram no processo do paciente. Sim. Porque elas são as suas crenças. Importante. Né? Assim como o paciente tem a deles, né? Então, esse respeito que tem, essa suspensão das nossas... dos nossos princípios, né, dessas aspirações que a gente tem como base, né, que nos formou como pessoa, o tanto que elas não podem se deixar influenciar Sim. com o que chega do paciente, né? Até é importante a gente falar também que também não é só a supressão das nossas crenças, não é que a gente não vai pensar naquilo, né? Não é a supressão. Tu vai pensar aquilo, vai pensar mas você coisas não vai que... interferir a partir Isso. delas, né? É muito importante que você faz, né? O que você pensa ali, se você manter para você, às vezes, né? Às vezes você precisa exacerbar, claro, né? Até porque se tu não fala aquilo que você acha, ninguém vai ter a possibilidade, por exemplo, de entrar em uma discussão com você para talvez mudar aquilo, ou talvez você compartilhar aquela crença com a pessoa e a pessoa, nossa, isso faz sentido, né? Então, a supressão é mais um termo que a gente usa para falar, olha, não impõe o que tu acha no teu paciente, né? Mas o que você vai pensar nisso, a gente não tem controle, né? Outra coisa também que é bom ser dito que psicólogo é uma pessoa. Né? Eu lembro disso, uma professora falando no começo do curso, nós não somos seres
mundo, né? Nós somos pessoas normais, né? Sim. Sujeito a todas as questões como qualquer outra. Então, né, como tu falou, então assim, eu não posso falar nada? Pode, você pode falar, deve falar, né? Por favor. Você precisa falar, é o seu papel, esse auxílio ao teu paciente, né? O que a gente está falando aqui é que as suas crenças, você não pode passar as suas crenças para o seu paciente. Sim. Elas são suas. Isso. Né? Agora, você mostrar o caminho junto, né? Essa construção colaborativa ali, né? De onde chegar, para que o paciente consiga achar esse caminho, né? É o ideal. Eu acho até legal, porque muitas pessoas têm essa falsa crença, né? Até indo para terapia. Poxa, psicólogo, e aí, o que eu faço? Eu tenho tal situação, e aí, como que eu resolvo? Poxa, eu também não sei, mas a gente pode descobrir junto. Vamos descobrir junto. Daí, claro, cada abordagem vai para um caminho. Mas assim, a princípio, pelo menos no meu conhecimento, todas as abordagens respeitam, né, a opinião do paciente, não impõe nada, né? É uma premissa básica, né? Isso, da psicologia no geral. E psicólogo também adoece, né? Nossa, na verdade, os índices de suicídio entre psicólogos, por exemplo, é maior do que a população, uma população comum que não psicóloga, né, vamos falar assim. Então, imagina, é aquilo que a gente fala, né? Tá em contato com o sofrimento, às vezes não faz terapia, às vezes o próprio psicólogo tem preconceito, né? De fazer a terapia, porque ele acha que ele não pode se expor, né? Alguém que trabalha com saúde mental não pode adoecer, né? Da sua saúde mental, né? Sim. O que eu vou passar de imagem? Justamente. A gente teve recente, né, um psicólogo bem famoso que, enfim, né, veio a cometer suicídio e foi um fator muito triste, assim, e levantou um alerta muito grande, né? O quanto também nós precisamos de ajuda, né? E se há essa necessidade, que procuremos sempre ajuda, né? E aquele estereótipo de pessoa, nossa, tá bem, né? Tá postando stories sorrindo, tá fazendo cursos, mentorias, concorrendo. Então, psicólogo é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Nada, A gente podia até elencar, complicado, né? Psicólogo não sabe de tudo. Psicólogo também fica doente. Psicólogo também fica doente. Psicólogo é gente como a gente. Psicólogo é gente como a gente. Me ajuda aí, Gustavo, me dá mais Deixa eu pensar. Psicólogo é gente? Eu não acho psicólogo é gente, não. Brincadeira. Psicólogo é gente como a gente. É gente como a gente. Vamos pensar, o psicólogo, ele também precisa de ajuda, né? Precisa de supervisão, mas o psicólogo, ele... Tem limite. Também tem limite no consultório. Vai chegar alguém no consultório com uma demanda que, se você não tiver preparado para aquela demanda, é o seu limite. Indique para um outro profissional se você não acha que não vai dar conta daquilo. Isso é ético, né? Você precisa saber até onde vai o teu limite. Dentro da psicologia a gente também tem as especialidades, né? Às vezes vem uma pessoa que tem esquizofrenia, assim. Eu digo isso porque a esquizofrenia é uma coisa muito, vamos dizer, diferente de outros transtornos mentais, né? Uma coisa que, assim, é uma área, vamos dizer, muitas coisas novas para uma pessoa que não sabe especificamente de esquizofrenia. Tipo assim, cara, se tu não sabe, tchau. Manda não tchau, né? Assim, um jeito parece pejorativo de falar, Vamos achar um outro profissional que lide melhor. Mas vamos lá, eu tenho esse colega, tenho esse fulano, olha aqui o Instagram desse cara aqui, ó, tem esses vídeos, pode assistir também, mas olha, eu não vou ter a competência, né? Ou também, você pode, olha, eu não sou especialista nisso, mas vamos encarar o desafio junto, né? Se a pessoa concordar, se a pessoa insiste, né? Eu quero que você seja meu psicólogo, né? Então daí vai da escolha do profissional. E qual que era a pergunta inicial? A gente fez... Foi... Quero cursar psicologia, e agora? Será que a gente solucionou algumas dessas perguntas para as pessoas que estão ouvindo e querem cursar psicologia? Olha, espero que sim. Mas se a gente fosse fazer um resumo, como que a gente poderia fazer? E agora? Quero cursar psicologia, tive essa ideia. E agora, o que eu faço? O que você faz? Assim, ó, você mudou. Quero cursar medicina. Vamos supor que esteja fácil passar no vestibular ou que... Barato, né? Que é uma questão que pega muito. Quero cursar medicina. Não sei nada de medicina. E agora? E aí, o que você faria, Nay? Eu acho que eu começaria visitando os plantões dos hospitais, para ver na prática. Sério? Olha. No caso, se eu
quero cursar psicologia, eu começaria sendo paciente. Fazendo uma psicoterapia. Sim. Mas vamos supor que você não tem esse dinheiro para desembolsar, né? Uma segunda opção para as pessoas ali que não têm essa verba. Eu procuraria as universidades que eu tenho interesse em cursar e procuraria o currículo dessas universidades e a partir dos currículos eu vou investigar o que ela estuda psicologia, se ela atende ao que eu estou imaginando, porque isso também aconteceu comigo. Por exemplo, eu imaginava que o curso de psicologia era alguma coisa e eu não fiz essa pesquisa de currículo. Eu tinha na minha cabeça mais ou menos delineado o que para mim seria um curso de psicologia. Então, como eu não fiz essa pesquisa, quando eu me deparei com o currículo em si, não foi aquilo que eu esperava. Então, eu tive que procurar muita coisa fora. Não que não existia o que eu imaginava, mas não existia na universidade. Sim. Então, assim, o curso, ele atende uma grande demanda de conteúdos, mas todos até de certo ponto superficial, assim. Então a gente não se aprofunda. Se eu gosto tanto dessa matéria, então daí fica devendo. Então assim, eu tive que procurar muito fora. Muito fora, é verdade. Então analise os currículos das universidades se ela atende aquilo que você está buscando. Isso. Daí eu até adicionaria uma coisa como primeiro passo, procure profissionais competentes que falem sobre a psicologia. Procure na internet, nós temos vários aí, né? Hoje em dia... o que está muito em alta, a psicologia baseada em evidências, mas assim, temos profissionais de todas as áreas, né? Tem psicanálise, tem gestalt terapia. O que não falta é profissional qualificado que falou sobre isso, né? Então procure... Profissionais sérios, né? Independente da abordagem que eles seguem, mas profissionais sérios. E por favor, gente, não caiam naquelas chamadas... eu curo você em 10 dias. Venha fazer terapia comigo que eu soluciono o teu problema em tantos dias. Você não precisa cursar psicologia para ser um terapeuta. E realmente não precisa, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas... Isso. Sempre veja se o profissional tem CRP. Isso, outra coisa. Procure ver se ele tem CRP, que é o registro que credencia ele a usar o nome de psicólogo, né? Não existe milagres. Não, de forma alguma. E daí, voltando ao assunto, pra gente não fugir de novo. Voltando. Também procure sobre as áreas, né? Que a gente falou. Procura sobre as áreas. Interessante, procura. Psicologia escolar, o que faz, atuação, psicologia. Porque às vezes tu pode se encontrar em uma área e, desgostar de todas, né? Mas se você tem esse interesse pela psicologia, né? Essa área da ciência, do estudo, é interessante. Depois disso... Até nessa questão, Gustavo, voltando assim, porque às vezes a pessoa tem uma vontade, por exemplo, eu gosto muito dessa área policial, mas eu queria tanto ser psicólogo. Junta as duas coisas. Sim. Né? Então tem uma psicologia forense e junta as outras coisas. Eu gosto muito da área hospitalar, mas, enfim, eu não quero ser enfermeiro, mas eu gosto tanto de psicologia, cuidar das pessoas nessa área que estão necessitando tanto. Vai para a psicologia hospitalar. É muito legal. E eu digo da polícia, não só isso, mas a polícia é aberta para qualquer pessoa que tenha curso superior. E o psicólogo, na Polícia Civil, pelo menos, já entra num nível mais elevado. Então, tu já entra com um salário mais alto. Olha aí, falando de uma questão financeira, a psicologia é mais interessante do que outras graduações, se você quiser entrar, por exemplo, numa Polícia Civil. Né? Olha, claro, não mais interessante, por exemplo, um direito se você quiser virar um delegado, né? Mas, olha, se você quiser virar um agente, né? Mas se alguém gosta da psicologia, mas também gosta dessas outras áreas, vale a pena essa investigação e procurar... Sempre tem opção, né? Porque voltamos a falar, a psicologia não é só a clínica, ela não é só a social, não é só a psicanálise, ela é bem ampla nessa situação. Daí me matriculei. E aí? Boa sorte! Eu vou dar uma dica aí para quem matriculou. Dica importante. Ache um grupo bom. É verdade, porque é trabalho, gente. Não ache um grupo que só seja divertido, legal. Vai ter muita gente legal na faculdade e que vai ser péssima de trabalhar. E trabalho em grupo não tem como escapar. Não tem como escapar. Se você não gosta de trabalhar em grupo, vai ser um problema. Então, ache um grupo bom, não tenha medo de mudar de grupo, faz parte e tudo mais. Só te cortando, Gustavo, tinha um colega na faculdade que agora ele já está no final do curso. Se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que se trata dele. Ele falava isso para mim, ele disse, mas eu queria ir num grupo diferente, porque ele queria conhecer várias pessoas através dos grupos. Então, bem no começo da faculdade foi assim, e eu participei com ele em vários grupos.
Então ele falava assim, eu gosto de participar, de estar em grupos diferentes, justamente por isso, porque eu conheço pessoas diferentes, né? E é interessante isso. Sim, usar até como uma ferramenta para tu socializar também, né? Você acaba encontrando pares, né? Pessoas que pensam como você, e isso é interessante porque você cria um vínculo ali, discute sobre temas, discute sobre estudos, é interessante. E outra até para você, às vezes, ouvir uma opinião, poxa, mas eu não pensava assim, mas a partir daí você começa a pensar diferente. É interessante esse trabalho. Não, é muito legal, assim, e eu acho que grupo é uma das coisas mais importantes de qualquer universidade, né? Você que está no ensino médio é muito comum a gente ficar com nossos amigos, né? Mas, galera, ensino médio, trabalho é mais fácil, né? É mais de boa. Agora, na universidade vai ter questões que exigem, que tu vai ter que ler, vai ter que reescrever, escrever, rever e revisar. E se tu não tiver um grupo ali legal de trabalhar, que sejam seus amigos, mas que eles sejam sérios, né? Às vezes, poxa, vai ter amigos que são, que nem eu falei, super divertidos, mas, poxa, não tem como trabalhar com esse cara. E assim diante. Outra coisa que eu falaria é... Meu Deus, esqueci o que eu ia falar. TDAH, eu tenho diagnóstico, eu posso falar. Enquanto você lembra, eu vou contar também essa minha experiência. O Gustavo falou, você que está no ensino médio, que vai entrar... E para quem não está vindo do ensino médio, mas sim está fazendo transição de carreira, ou está com um pouquinho mais de idade, como foi o meu caso, eu não sofri etarismo na faculdade. Meu Deus! Não tive esse problema. Sim. E os grupos que eu participei sempre tinham estudantes bem jovens, né, Gustavo? Né? Estudantes jovens. Também isso foi meio que direcionado, assim, porque como eu manejava muito essa coisa de computador, é sempre bom ter um jovem no grupo que saiba bastante dessas coisas, isso é interessante. Mas sempre fui muito bem acolhida com relação a isso, não tive problema. Então, se você tem um pouquinho mais de idade e tem essa vontade de entrar e fica pensando, o que será que vão pensar de mim? Não pense. Vai, bem legal. Pense na escolha, né? Mas Sim. se esse é o seu medo... Se esse é o medo... Tem o medo da pessoa... E se der problema, ainda tem terapia para fazer depois. Por favor, né? Não tem problema. Se inscreve na clínica escola aí da tua própria universidade. Nossa universidade tem clínica escola, nossos estágios são feitos aqui na clínica, atende a comunidade, né, no geral. No geral, é qualquer pessoa, né? Não tem uma prioridade, né? Gustavo, eu acho que para o primeiro episódio... Só queria falar mais uma Lembrou? coisa. Lembrei. Eu ia falar, não tenha medo de botar a cara fora da universidade. Busca. Faz cursos, né? A Nani é um grande exemplo disso. Aprendeu muito mais fora da universidade ali, o curso que ela comprou por fora. E vai. E também sempre pensa na questão financeira também, né? Se você é uma pessoa ali que trabalha, que precisa trabalhar, busca um trabalho e busca uma universidade particular que vai ser mais adequado. Uma universidade federal, normalmente psicologia é um período integral, né? É mais complicado daí. E daí, talvez, na universidade federal, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade, né? Porque daí é uma questão que a maioria do público vai ser jovem, né? Na universidade particular, assim, para as pessoas mais velhas, não, né? Mas acima de 30 anos, 40 anos ali, vai ser mais legal eu diria uma particular, porque vai ter uma galera desse público, vai ter uma galera jovem, vai ter uma galera com 60 anos, então eu acho até mais amigável, né? E quanto à questão financeira, tem bolsas, né? A universidade também proporciona as bolsas de estudo, então, quanto a isso, é resolvível. Para as pessoas que têm esse medo, né, até de não tem o dinheiro para fazer uma universidade, não conseguiu passar no vestibular, busque, é muito legal. Não cai nessa cultura aí que a gente tem das 1000 Reels, TikToks, Shorts falando. Não, gente, eu larguei a escola no 4º ano de idade, né? Hoje eu sou milionário. Vai ver o exemplo do Lula, por exemplo, agora é presidente, né? Mas esses são casos raríssimos. Então, não larga o estudo, vai, bota a cara. Claro, se o seu foco é mais no dinheiro, aparecer uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, não mude seu foco, né? E conhecimento nunca é demais, né? Mas estude. Não tenha medo, a universidade agrega muito. Se tu não parar de estudar e aproveitar bastante também esse período, eu tenho certeza que tu vai conseguir uma carreira bem sucedida posteriormente, né? Ainda mais se tu sempre ir se atualizando com as novidades. Muito bem, Gustavo. É isso. Eu trouxe também, para a gente finalizar esse podcast, 3
recomendações de leitura para quem quer se aprofundar um pouco antes de entrar, ou depois que entrar também será muito importante, que foi o meu caso. Se alguém quiser buscar mais informações sobre. Tem esse livro aqui, o nome é Psicologias, da Ana Mercedes Bahia Bock. Então ele fala sobre todos os tipos de psicologias, por isso que ele está no plural. Então ele abrange as abordagens de uma forma assim, uma leitura bem fácil, que é bem bom de entender, até como essa introdução para o estudo da psicologia. Então é um livro que eu super recomendo. Tem esse aqui também, Matrizes do Pensamento Psicológico, do Luiz Cláudio Figueiredo. Ele é um psicanalista, mas o livro não se trata de psicanálise. Ele fala realmente sobre essas matrizes do pensamento psicológico, também de todas as abordagens, como elas surgiram, o que elas são, aonde elas convergem, aonde elas se distanciam. Então também é um livro bem interessante para entender melhor esse universo, para começar a saber o que é psicologia na verdade, né? E não podia faltar, que esse aqui é um clássico da psicologia. O querido da psicologia, o Carl querido, Rogers. Amo demais. Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Carl Rogers, então, ele é da psicologia humanista, que também é uma outra abordagem da psicologia. Só que esse livro, Tornar-se Pessoa, ele é indicado para todo tipo de abordagem. Sim. Porque ele fala aqui com a propriedade de como a gente tornar-se pessoa antes de ser psicólogo. Aham. Aquilo de pessoa para pessoa, de né? pessoa para pessoa. Então ele diz como a gente se comporta no consultório, ou em frente do paciente, ou na vida, enfim. Ele é um livro de uma grandeza assim sem tamanho. Então é uma leitura recomendada para quem quer fazer psicologia, para quem não quer fazer psicologia, para todos que estão aí buscando um caminho, seja profissional ou de conhecimento. Então esse livro do Carl Rogers, Tornar-se Pessoa, é uma super recomendação. É muito bom. Concorda, Gustavo? Aham, deixo presente pro Luiz, né? Nosso homem por trás das câmeras. Nosso agradecimento ao Luiz. É bem legal. Então, gente, ficamos por aqui hoje. Nosso primeiro Muito obrigado. podcast, Cogitatum Podcast. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, né? E agradeço o Luiz também, que ele que proporcionou, né, essa oportunidade, organizou tudo pra gente aqui. E muito obrigado. Eu não vou pedir perdão pelos erros aqui cometidos, porque a vida é assim, né? A vida a vida a gente erra, a gente acerta. Então, me perdoem pelos erros aqui cometidos. Primeiro, se eu pedir perdão, eu vou ter que estar me arrependendo. E eu não me arrependo das coisas que eu falei aqui, por enquanto, pelo menos. Se eu me arrepender um dia, eu volto atrás. Porque a gente não precisa ter medo de mudar de opinião, né? Com certeza. É muito importante não ter medo, né? De mudar de opinião. Então, eu não vou pedir que me perdoem por algum erro. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Não vou pedir que me perdoem, mas vou pedir que, se tiverem sugestões, por favor, escrevam aí embaixo no Spotify, no Deezer, no YouTube, nas plataformas que vão estar disponíveis aí no nosso podcast. E contamos com todos para o próximo episódio, que ainda vai ser surpresa, mas nós já temos uma pauta aí de assuntos super interessantes, né, Gustavo? Com certeza. Tchau! Valeu!